Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito desse podcast, né? E que o Flow logo vai copiar a minha entrada e vai deixar o salve, salve família de lado. Mas hoje temos um excelentíssimo convidado, né? Internacional. Cubicast navegando em águas internacionais e gostaria de apresentá-los nosso software engineer na HashiCorp, Luiz Aoki. Por favor, nos conte um pouco de você. Com vocês. Meu nome é Luiz, sou engenheiro de software na HashiCorp. Hoje estou morando em Toronto, mas antes trabalhava na IBM também, como engenheiro de software, DevOps, full stack, um pouco de tudo. Então, hoje estou mais para a parte de Dev do que Ops, mas trabalho com ferramentas de Ops, então estou meio que nos dois mundos ainda. Legal. E, bom, então nosso assunto vai girar em torno da HashiCorp, essa empresa adorada pelos DevOps, né? Acho que depois do landscape da CNCF, o landscape da o landscape da HashiCorp é um dos mais adorados aí, né? Terraform, acho que o que eu conheço de mais antigo talvez seja o Vagrant, Isso. né? Que foi e que, olha, talvez a gente pode começar por aí. Tipo, ainda tem gente usando mesmo assim, ou tipo, tá num declínio de uso depois de containers, né? Ainda tem o Vagrant tem esse apelo ainda? Tem um apelo forte ainda, é bastante utilizado, inclusive, assim, como você mencionou, foi o primeiro produto da HashiCorp, né? Então foi escrito em Ruby, ainda tem um código relativamente antigo, inclusive devido a essa popularidade que meio que se manteve, inclusive, através dos anos, nunca caiu assim a popularidade do Vagrant. O pessoal está reescrevendo em Go, atualizando o código, criando mais plugins. Então, assim, é uma ferramenta que é bastante usada mais, assim, digamos, em dev, alguma coisa, né, que eu ia fazer um teste rápido, mas que ela permite, né, usando VMs, você consegue fazer algumas coisas que container não consegue. Então, por exemplo, a parte de rede, a parte essas coisas mais baixo nível, que no container você não tem, né? Porque você está rodando no processo do host ainda. Você só está um processo isolado, você não é uma máquina 100% emulada. Então, tem coisa que ainda não dá para fazer com container. E aí, uma VM, né? Um jeito fácil de criar VMs e tal. Ajuda bastante. Boa, boa. E o que eu acho mais legal é que já naquele tempo, né? Sei lá que ano, mas já naquele tempo lá atrás, já vinha com esse mote de infraestrutura como código, né? Você criava, tipo, estou fazendo IAC no meu desktop. Sou demais, assim, hackerman. Então, tem duas coisas que, assim, é comum através dos nossos produtos, que faz parte, inclusive, do nosso TAO, né? Que são os nossos princípios técnicos que a gente segue, que é um que fala que é workflow, not technology. Então, é focar no fluxo de trabalho, não na tecnologia sendo usada. Então, você vê Vagrant Up, Terraform Apply, são comandos comuns que você consegue abstrair a tecnologia por trás, mas o jeito que você interage é sempre igual. Então, se você tem o Vagrant com VirtualBox, VMware, não importa. É sempre Vagrant Up que vai estar. Então, o seu fluxo continua igual. Mas a Legal. tecnologia, porque a tecnologia sempre está mudando, então. E você não limita, né? Não interfere nisso. Tipo, surgiu uma nova, né? Tipo, VMware, etc. Né? E aí, tipo, tudo bem, eu vou plugar, né? API aqui, etc. Né? Isso. Que não é talvez tão simples quanto isso, mas, é, mas você não limita, você continua permitindo que tipo, a sua interface funcione, né? E por debaixo dos panos, beleza, segue o jogo, né? Exato. É. Que da hora, que da hora. E eu acho que eu me lembro, eu não uso Vagrant faz um tempo, assim, né? Desde esse momento de tipo containers e me envolvi nesse mundo, mas
que a gente compartilhava, né, o arquivo de configuração do Vagrant. Então, tipo, Isso, cara, sobe, né, do mesmo jeito que a gente compartilha os Docker Files hoje, né? Então, o paralelo é bem esse, né? Tipo, cara, sobe isso aqui, roda esse, vai subir uma máquina virtual desse jeito, né, já com essas redes e etc para você, assim. exato. Então, inclusive a gente vê bastante uso em laboratórios, cursos, esse tipo de ambiente em que Aham. é um negócio temporário, mas que tem que ser fácil de reproduzir. Então, É, com Vagrant ali, você sobe. No mesmo arquivo, você pode colocar várias máquinas, por exemplo, e você consegue configurar a topologia de rede e tal. Então, nessas da hora. situações ajuda bastante. Que da hora, que da hora. E aí, ainda em infraestrutura, né? Vou para a minha mais amada ferramenta hoje, que é o Terraform, né? Que esse é usado, bom, em produção full, assim, sabe? Tipo, é o carro-chefe da produção, né? E que mantém esse mote, né? Que, Uhum. tipo, Terraform Apply, né? Por debaixo tem algumas outras coisas que você tem que ajustar, né? Não dá para, tipo, só... A tradução ainda é um lance, né? Sobre, tipo, eu vou subir uma infraestrutura na AWS, não é exatamente, né, as mesmas linhas que eu vou usar para subir no GCP, né? Isso, é, Mas a ideia ainda é a mesma, né? Às vezes você tem que traduzir algumas coisinhas ali, mas que são particulares do exato. provedor, né? Não é da ferramenta. Mas ainda é Terraform Apply, Dry Run, né? Não vai meter um apply em produção, pelo amor de Deus. Auto-approve. Isso. Bem, Isso. Porque então, hoje é sexta, então a gente mandou. manda auto-approve e fecha o computador. Até segunda. Exatamente. Falou. Boa sorte pro plantão. E aí, Então, tipo, eu tenho uma pergunta sobre o Terraform. uhum, Para você que está inserido, né? É, não o que fazer, mas o que não fazer com Terraform. Já que a gente sempre fala assim, tipo, tal ferramenta não é uma bala de prata. certo. Então, tipo, o que não fazer com Terraform, sabe? Tipo, às vezes, não, fiz umas gambiarras aqui para me manter dentro do Terraform e ficar tudo Uhum. numa ferramenta só. Será que vale a pena, assim? Então, assim, eu falando do Terraform, eu falo como usuário mesmo. Eu trabalho na HashiCorp, esqueci de mencionar, mas eu trabalho no time do Nomad. Então, Uhum. eu não tenho Já vamos nenhuma... chegar no Node. Exato. Mas assim, do Terraform eu não tenho nada relacionado com código direto, mas usei bastante tempo, usei inclusive antes de entrar na HashiCorp, na IBM, então sou um usuário já faz um tempo. Então, falando como usuário, assim, eu evito usar Terraform em situações onde o, o recurso remoto pode mudar fora do Terraform. Então, por exemplo, digamos, um orquestrador, né? Que é no Kubectl, no Kubernetes. Você pode usar o Terraform Kubernetes, inclusive está ficando cada vez melhor, mas sempre tem o Uhum. perigo de alguém ir lá e mudar o pod na mão, mudar algum serviço na mão. Uhum. E aí o Terraform pode ficar meio perdido, assim. Então, nessas situações, né, mexer com banco de dados, por exemplo, né, criar, tipo, você pode criar umas tabelas e tal, mas não abusa tanto do Terraform nesse sentido, porque o estado vai mudar fora do estado do Terraform. Uhum. Então, tem uma chance maior disso acontecer, né? Então, nessas situações eu evito. Entendi, da hora. E que aí, talvez, ali no. Então, voltando um pouco para ele com o Kubernetes ou com infraestrutura em geral, né? Uhum. Ahn, talvez isso é evitável se você seguir o paradigma, né? Tipo, cara, Sim. é, faz talvez GitOps, né? Faz GitOps, tipo, bonitinho, assim. Não, não faz metade, né? Tipo, não, eu criei com Terraform, mas eu administro no GoHorse. É. Então não faz sentido, tá bom? Aí tem que se ajudar, né? Mas às vezes É. acontece assim de. Eu nunca cheguei a testar, mas eu imagino que talvez se você usar o, sei lá, o Horizontal Pod Autoscaler no Kubernetes com o Terraform, talvez dê algum problema ali, porque né, o seu autoscaler vai estar mudando Uhum. o seu deployment fora do Terraform. Eu não sei como que acontece, na verdade. Nunca cheguei a testar. Mas Mas existem isso, situações. então, mas o
pod autoscaler, né? Ele vai alterar a quantidade de pods, assim, mas ainda vai ser a mesma configuração, né? Então acho que Tá, acho que vai tá dar certo. certo, mas Pode ser. mas Mas boa, assim, eu acho que tem é uma boa. situações em que assim o estado pode mudar sem você perceber, né? Uhum. Né? Tipo, AWS, né? GCP é fácil, só você não deixa ninguém acessar o dashboard. Fala, não, faz por Terraform. Exato. Não, chega no IAM, passa a faca e é isso. Pronto. Pessoal, não. É isso. Resolvido. Mas, tipo, Comita e beleza. Senão, não. exato. Mas tipo, banco de dados, essas coisas assim que dá pra fazer com Terraform, mas é muito fácil de alguém ir lá e mexer, meio que por acidente Uhum. até. Então, nessas situações, procura evitar. Um exemplo recente, que a gente usa o Terraform para gerenciar os nossos labels no GitHub. Então, Uhum. todos os nossos repositórios têm um padrão específico de label que a gente cria usando Terraform, porque é mais fácil, né? Através para manter consistência entre os repositórios. Mas de vez em quando alguém vai lá e cria na mão porque é mais fácil, né? Então, aí, aí tem que reconciliar e tal. Olha, eu acho que a gente devia criar uma ferramenta que é mais difícil fazer na mão É, do que pela ferramenta. Aí a gente vai evitar esse problema. Porque exato. sempre tem, né? Tipo, não, eu fiz na mão porque era mais rápido. Não, não é para fazer. Não é assim. Que da hora, que da hora. E ainda dentro do Terraform, né? Um cara que trabalha muito junto com ele, que talvez tenha nascido meio disso, da necessidade, né? É o Packer, Uhum. né? Isso. É, e que aí ele, na verdade, para mim, ele parece quase um plugin, né? É tipo, cara, eu faço isso aqui, eu crio as imagens, né, das máquinas mesmo, do que eu vou utilizar, e o Terraform vai usar, né? Então, ele parece só uma saidinha no caminho e volta para o Terraform, né? É um processo paralelo, né? Então você cria a sua infraestrutura com o Terraform e aí você cria meio que o nível da sua aplicação na imagem com o Packer, né? Então, assim que a sua infraestrutura sobe, você coloca a sua aplicação através da imagem. Então, trabalham bem juntos. Uhum. Complementares. Isso, exato. E eu gosto muito de ferramentas que seguem esse paradigma, né? Tipo, eu faço isso aqui. Não é, não, não é simplório, né? É É. só simplista. Eu faço uma coisa, mas sou zica. Uhum. Exato. Então, ser focado no que faz de melhor, né? Então, e aí tem duas ideias, né? Porque você também faz parte do nosso tal, que é baseado na filosofia do Unix, né? Fazer uma coisa e fazer bem, e Uhum. também ser interoperável. Então, as nossas ferramentas geralmente são focadas numa coisa, mas também são fáceis de combinar e de juntar para você conseguir uma solução maior. Que você consegue fazer à medida do necessário, né? Então, você não precisa agora eu vou usar a stack inteira da HashiCorp porque é isso que eu tenho que fazer. Você não precisa. Você vai aos poucos. Começa com o Terraform, vai pro Packer, vê o Uhum. Uhum. Vault e vai indo aos poucos. Boa, da hora. E eu vou abrir um parênteses. O tal de vocês, né? Ele é público? Sim, você procura no Google ali, vou mandar o link. Boa. É, Então, ó, tal da HashiCorp. eu vou colocar o link na descrição. Beleza. Ahn, porque é muito da hora ter essas definições, né, bem claras, todo mundo pode ler e, sabe, todo mundo pode revisitar de vez em quando e, tipo, é verdade, tipo, é por isso que a gente faz desse jeito. Tipo, esse é nosso drive. Não, não, a gente não aceita Go Horse aqui, pelo amor de Deus. Tem que seguir os princípios ali. Isso, boa, boa. Tá bom. E vamos ao nosso main event, que é o nosso embate. Tá? Se vocês vieram até aqui, é porque a gente vai fazer uma guerra de Nomad versus Kubernetes. Brincadeira, nada a ver. Round 1. Mas vamos conversar um pouco sobre o Nomad, né? Então a gente já fala, e ó, essa semana eu descobri que a gente tem 2.600 minutos de bobagem no Kubernetes. Tá? Então,
já chegamos a 2.600 minutos de piadinhas de Java aqui. Então, vamos partir para uma próxima. Então, eu queria conhecer um pouco sobre o Nomad, né? Eu sei o que eu li, assim, não tenho nenhuma experiência com ele propriamente, assim, né? Certo. Então, vamos tentar traçar um paralelo, né? Já Uhum. que a gente aqui sempre fala de Kubernetes, então vamos traçar um paralelo para o Nomad, né? E a primeira coisa que eu li é que, na verdade, a primeira coisa que me chamou a atenção é que dentro do próprio site do Nomad tem, tipo, Nomad versus Kubernetes. Tá? Então, não sou Exato. o único que fica nessa guerrinha. Mas que ele se propõe a esse mesmo objetivo de orquestração, certo? Uhum. Então, assim, talvez ajude a falar um pouco do histórico dos dois projetos, né? Como que eles surgiram. Uhum. Assim, tanto o Nomad quanto o Kubernetes têm as suas raízes no sistema do Google que chamava Borg, que assim, Uhum. era um sistema interno que o Google criou e escreveram um paper sobre isso e publicaram, certo? Então, assim, esse foi meio que um dos primeiros schedulers, né? Essa ideia de scheduling veio ali do Borg. Aí o Nomad e o Kubernetes foram criados praticamente ao mesmo tempo. O pessoal acha que o Nomad é uma coisa nova e tal, mas eles têm quase a mesma É uma idade. descoberta também que eu fiz nesse caminho, que Exato. eu também não sabia disso. Então, eles foram criados, mas assim, eles foram criados de perspectivas diferentes. Então, o Nomad foi criado com a visão externa do Borg, a partir do paper, que era só a única informação que tinha disponível era o paper. E o Kubernetes foi criado dentro do Google, como praticamente uma próxima geração do Borg, uma coisa assim, baseada nas ideias do Borg, como a gente pode expandir isso. Uhum. Então, o resultado disso é, olhando para as duas ferramentas, o Nomad é um scheduler puro. Ele faz scheduling de suas Uhum. tarefas. O Kubernetes se tornou uma plataforma de APIs, basicamente, que a primeira feature dessa plataforma foi orquestrar containers, mas é um negócio maior que isso. Né? Você pode criar recursos customizados, as CRDs e tal. Então, assim, a ideia do Kubernetes cresceu do escopo inicial, enquanto que o Nomad ficou focado naquilo. Uhum. Então, essa é a principal diferença das duas ferramentas, e isso acaba afetando, né, a questão de prós e contras, quando usar cada uma delas. Uhum. Então, acho que ajuda a ter essa noção histórica aí de como que surgiu cada uma dessas ferramentas. Então, talvez a segunda coisa que mais me chamou a atenção, a primeira delas foi a data de nascimento, assim, né? Que, poxa, eu podia jurar que era tipo 2020. Talvez não 20, mas Não. mas não que em 2016 vem a minha segunda mind blowing aí, que em 2016, eu vou ler para não falar muita bobagem aqui, que em 2016 eles já tiveram aquele ah, deixa um scale test, desafio, né? Sim. Container challenge. É. Ah, eu fui ler para não falar bobagem, eu estou falando com o negócio na minha cara. Parabéns, João. Mas que 2016 eles já escalaram 1 milhão de containers. Uhum. Que é Isso. container para diabo. Em E 2016, né? então, esse foi um teste que a gente repetiu ano passado com 2 Uhum. milhões de containers. Então, assim, eu acho que o primeiro commit do Nomad, inclusive, é praticamente no mesmo mês da primeira versão pública do Kubernetes. É um negócio bem próximo, assim. Da hora. Então já está há um tempo no mercado, mas, assim, demorou para pegar porque a flexibilidade do Kubernetes e o poder do Kubernetes e o poder do Google ali por trás acabou Uhum. acelerando o processo de adoção de forma muito Uhum. rápida. Então, o Kubernetes cresceu muito rápido, e aí o Nomad foi aos poucos adicionando features e meio que fechando o gap ali de features. Né? Então, Uhum. levou um tempo para ficar no estado assim, capaz de rodar a produção, capaz de escalar bem. E aí esse challenge foi justamente isso. A gente queria testar, né? A gente está criando ferramenta aqui, mas escala realmente? Como que funciona na prática? E Faz aí o que que surgiu essa ideia promete? do challenge. Exato, né? Então,
essa foi a ideia. Então, vamos testar, porque assim, é um negócio que a gente também não tinha muita certeza, né? Vamos ver se, se Aham. realmente escala. E aí É, acabou dando certo. mas você chegou faz pouco tempo nesse time, certo? Eu tô Você desde não estava nessa 2019. época? Não. Ah, porque eles rodaram o primeiro teste foi no Google, né? Uhum. E é engraçado que era tipo, eu tô fazendo uma ferramenta concorrente, né? Entre aspas, do Kubernetes e tudo, mas vou rodar aí na sua infraestrutura. Mas esse novo teste, eu até vou colocar o link desse challenge, é muito legal. Leiam tudo, vale muito a pena, sim. Mas esse dos 2 milhões, ele foi na AWS. Mas aí foi um Uhum. teste bem mais abrangente, né? Tipo, regiões diferentes, muito mais containers, e escalando. Eu nem sabia que tinha máquina na AWS com 16 X large. Cara, a minha carteira nem pode, não pode saber. Eu não tenho cartão para poder subir uma. Quanto mais tinham três. 16 X large e 3 16 X large eram as máquinas master, digamos assim, né? Isso. É dessa forma que a arquitetura é similar à do Kubernetes? Sim, é parecido. A gente tem, no Nomad a gente chama de servidor e cliente, né? Que seria o master e os nodes no Kubernetes. Então, os servidores fazem o consenso, fazem todo o armazenamento do estado global, e aí os clientes rodam o que for preciso rodar. Uhum. Então, E a estrutura o é igual. legal. E quem guarda o estado mesmo, né? No Kubernetes a gente tem o etcd, Uhum. projeto similar, interno e tudo mais, beleza. E no Nomad, quem faz isso? O Nomad é um banco interno que tem, chama GoMemDB, que é um banco que é armazenado em memória. Então, dentro do mesmo binário já tem lá o banco de dados que usa. Uh, Ah, tá bom. e aí ele também faz snapshot para disco também, né, para ter durabilidade. Então, assim, tá tudo embutido no binário do Nomad. Só de baixar o Nomad e rodar, você tem tudo o que precisa. Então, você não tem Uhum. que instalar ferramentas externas. Que essa é uma das primeiras bandeiras do Nomad, certo? A simplicidade, né? Porque o Isso. Kubernetes tem 1000 peças, né? É o Lego da engenharia atual, né? Tudo é uma peça, né? Você tem o etcd, lá dentro do próprio master, se a gente ficar no master, putz, tudo é uma peça, né? Você tem Sim. API, controllers e etc, scheduler e tudo mais, né? E o próprio etcd. Mas no Nomad não, né? No Nomad está todo mundo dentro do mesmo binário, Isso. certo? É. Ah, eu tenho uma pergunta, e agora, olha, uma pergunta de um operador para um desenvolvedor, tá bom? Isso, isso não vai meio contra um paradigma de separação de responsabilidade? Depende da responsabilidade. Então, assim, acho que depende da fronteira que você define, né? Então, Uhum, é impossível você fazer scheduling sem ter um banco de dados. Você tem que manter o estado global em algum lugar. uhum, Então, assim, mas as suas necessidades, digamos assim, para esse banco não é a mesma que um banco genérico. Não é a mesma sim. que um MySQL, que um Postgres. Então, Uhum, assim, o que você precisa? Você precisa ter acesso rápido. Então, por isso que o banco do Nomad é geralmente em memória, para ter, né, esse acesso rápido, porque você está sempre, o seu cluster está sempre mudando, você tem que fazer scheduling o tempo todo. Então, quanto mais rápido, melhor. E ter essa ideia de imutabilidade. Então, o banco de dados que a gente usa, você consegue, você não tem lock, né? Então, por exemplo, quem já usou MySQL, Postgres, sabe que às vezes a tabela dá o lock para não ter problema. Mas o banco que a gente usa, ele é chamado append only, né? Então você só adiciona dados, então você consegue escrever enquanto você lê. Pode ser que você esteja lendo dado não tão atualizado, mas para um orquestrador isso não tem problema, né? Porque você tem aquela ideia de consistência eventual. Então, eventualmente, o seu estado vai estar. Então, você consegue ler e escrever uhum, ao mesmo tempo, sem ter lock. Então, assim, esses são basicamente os critérios que a gente precisa para um banco. uhum. E ele Então, foi escrito para isso, né? exato.
Então foi assim, Nomad armazena dados, mas não é um banco de dados. Ele Uhum, só precisa de uma forma de armazenar dados. Então, a fronteira que ele define, né? Então, é a fronteira do scheduler que precisa armazenar dados. uhum, entendi, Então, entendi. por exemplo, eu Que, imagino que o etcd tenha muitas features que o Kubernetes não usa ou não precisa. Então, assim, acaba, acaba separando, né, os focos, mas aí cada ferramenta meio que cresce mais do que precisa. uhum. Entendeu? Que foi o lance que teve todo um sangue, suor e lágrimas, assim, quando, tipo, Kubernetes vai largar o Docker. Meu Uhum. Deus, todo mundo veio abaixo, assim, não pode ser, minha vida acabou. E, tipo, olha, já não usava e não vai te afetar, e, tipo, fica tranquilo, numa boa, assim, né? Mas, Uhum. mas tem esse lance, né? Porque, tipo, o Docker tinha 1000 coisas, e são 1000 coisas para dar problema. Não estou dizendo que Isso. dava, também não estou dizendo que não dava, dava muito, mas, é, mas são mais peças para dar problema, né? Uhum. É, quanto menor a superfície aí, né? Mais Exato. tranquilo, né? Menos risco. Então, talvez esse também foi um dos motivadores, né, do próprio Kubernetes, tipo, largar o Docker, cara, nós vamos seguir com, eu preciso do runtime, é desse pontinho Exato. específico, então, tipo, não vou carregar 1000 coisas aqui, porque eu vou, é igual comprar caixa de bombom, ninguém vai comer o Caribe, se bem que eu gosto daquele bombonzinho, mas, é, então, é isso, né, tipo, cara, eu É, preciso desse específico, né. então, e aí você vai construir. Então, tem coisas. Então, é meio questionável, assim, mas é sempre bom você traçar essas linhas porque você consegue trabalhar nelas, né? Então, por exemplo, gerenciamento de segredos, por exemplo. Uhum, O Nomad não faz nada, tem zero. Por uhum, quê? Se você precisa de segredos, põe o Vault, e aí a gente sim. consegue entregar com o Vault. Kubernetes tem a ideia de secrets embutida, mas por Pô, não fala padrão. isso, não. Não, Então, por Kubernetes faz padrão. muito bem feitinho, né? Com base 64. Então, exato. Então, tem a ideia do secret, então eu falo assim, o orquestrador precisa gerenciar secrets. Aham. Mas aí acaba não, né, na hora de implementar, não necessariamente é, Uhum, é o core ali da ferramenta, né? Então, sim. E que é uma seara grande, né? Tipo, falando do Vault, né? Que é. Hoje, eu nem sei. Quem seria o concorrente do Vault? Concorrente no bom difícil. sentido, assim. Assim, acho que depende. Os cloud providers, né, GCP, Amazon, geralmente tem Seu algum próprio. produto de gerenciamento de segredos, mas Porque não o chega a Azure fazer tudo que implementou o o próprio Vault. Vault, né? Isso, acho que é baseado no Vault. É. Mas, então, porque aí é uma seara, né? Voltando lá no Vault. Tipo, cara, eu vou abrir um parênteses gigantesco aqui, né? Porque, vamos tratar de segurança. Pô, cara, é uma É, seara só isso, né? E isso eu acho que foi uma sacada, que é uma coisa muito boa, assim, né, da HashiCorp, que, que, como você falou lá no início, tipo, eu não preciso adotar a stack inteira. Você pode estar usando Kubernetes ou Nomad, você pode, ou nenhum deles, e estar usando Vault, uhum. né? E tá cuidando não tá colocando suas senhas no Notepad, tá bom? Se você está fazendo isso, para agora. Para de escutar esse podcast. Você tem prioridades. Né? Coloca tudo lá no Vault. E o Vault que é, tipo, a referência, né? Ele faz isso, tipo, de verdade. Tipo, hoje não tem uma ferramenta que faça o controle e o gerenciamento das suas secrets aí tão bem quanto o Vault faz. É. Eu acho que a maior sacada é a ideia de segredos dinâmicos, né? Que você nem sabe a sua senha, porque ela fica mudando automaticamente, Uhum, e aí você não precisa se preocupar, né? Se vazou a senha, ela tem, sei lá, 1 hora de duração. Então a sua janela de exposição, só 1 hora. uhum, Então essa uhum. sacada acho que foi bem interessante. Que essa mesmo das senhas, é, como é? Dinâmicas. Dinâmicas, né? Também está conectado a, tipo, elas serem carregadas em memória,
né? Então, ninguém precisa saber. Uhum. Porque, na verdade, ninguém precisa, né? Exato. Tipo, não, eu sou administrador, eu quero saber a senha do banco. Pra quê? Quem Tipo, precisa saber é a sua aplicação. E aí eu volto e ex- mando para ela. exato. Então, eu sou o super CEO aqui que quer ter a senha do banco anotada num pendrive para poder perder isso. É só para isso que Então, serve. Se você saber a senha, é para você poder perder, esquecer. exato. Então, e Para essa você parte esquecer. de segurança é justamente a parte mais difícil de fazer certo. Sempre que você tenta fazer a sua própria segurança, dá alguma Uhum, coisa errada, né? Então, é um negócio que você tem que deixar para quem manja. Então, se assim, um orquestrador quiser implementar toda a criptografia dentro, uhum. vai errar, porque esse não é o foco da ferramenta, né? Então, Sim, é verdade, é verdade. E que volta lá na separação das responsabilidades, né? uhum, É engraçado que esse lance de separação de responsabilidades entra em mil áreas, né? Tipo, a gente está falando de arquitetura, mais ou menos aqui, né? Mas então, tanto para desenvolvimento como para operações, né? Tipo, cara, faz só uma coisinha e é isso, né? Porque a chance de você tentar abraçar o mundo e, cara, errar num monte de coisa vai ser pior, né? Ou sim. maior, na verdade, né? Então, tipo, eu quero orquestrar, fazer segurança, eu quero ter scale e tudo mais, assim, tipo, provavelmente não vai funcionar. Uhum. Não vai dar, né? Porque muita coisa para você controlar, para testar, para garantir que está funcionando. Aí... Tá bom. E eu tenho uma. É claro que eu não podia deixar passar, né? Porque no site do Nomad fala que ele vai orquestrar não só containers, né? Uhum. Que é uma feature. Então, talvez antes da piadinha, você não acha que corre o risco de ir para o mesmo caminho que virou D2IQ agora? O Mesos? Mesos, que na verdade o Mesos já fazia, né, orquestração de coisas, Uhum. né? E aí ele adicionou um plugin para fazer de containers, né? E depois mudou a Certo. arquitetura, fez um novo ali e tudo mais. Uhum. Então, de novo, né? Tipo, ele orquestrar várias coisas, né? Não é uma, não é um trade-off assim, tipo um risco de tentar abraçar mais coisas assim. Acho que é uma preocupação válida. Assim, eu nunca usei o Mesos, então não sei exatamente como funcionava, mas no Nomad isso foi algo que foi pensado desde o início. Então, Uhum, assim, voltando, né, para os princípios, essa ideia de workflow, not technologies, é bem envolvida nessa parte. Então, a gente queria criar um scheduler independente da tecnologia que você usa. Então, daí que surgiu essa ideia dos plugins. Isso acaba gerando alguns problemas às vezes, por exemplo, a gente não tem uma garantia de ambiente, por exemplo. Quando você está rodando Kubernetes, você sabe que tem um container runtime lá. Então, você pode rodar tudo como container. Né? Então, seus operators são container, suas aplicações são container. No Nomad, a gente não tem essa garantia de runtime. Então, o cluster pode estar rodando Windows, pode estar rodando Linux, pode não ter Docker instalado, enfim. uhum, Então, tem um trade-off nessa parte de a gente, né, ter um ecossistema mais heterogêneo, uhum, mas, em compensação, isso facilita meio que na adoção. Então, a ideia é a gente não tentar prescrever alguma tecnologia, mas encontrar as pessoas onde elas estão. Porque, uhum, apesar dos containers ser tão populares, assim, né, todo mundo está meio que migrando para isso, existem muitas situações em que o time, a empresa, não usa containers, ainda está na jornada de migrar ou nem vai migrar, uhum. mas que poderia se beneficiar de um sistema desse. Então, com essa ideia dos plugins, você consegue meio que separar o seu time de dev e do de ops, o seu fluxo de dev e de ops. Né? Então, imagine que você tem uma empresa que faz Java. Seus desenvolvedores estão acostumados a criar o jar file, né? Cria o jar, põe lá, joga para cima do muro. No FTP.
no FTP e alguém roda. Taca lá no FTP, não é problema meu, alguém vai rodar. Pronto, problema de ops. Exato. Mas se você falar, não, agora tudo é container. Aí o seu time de dev tem que se adaptar a container, aprender a criar um Dockerfile direitinho. O seu time de operações tem que aprender a rodar container. Enquanto que no Nomad, com a ideia desse plugin, você consegue atualizar o seu time de ops, a sua infraestrutura para usar um orquestrador, usar todos os benefícios do orquestrador, né? Fazer rollback, fazer deployment, blue, green, AB. Você consegue fazer tudo isso no time de ops, e o seu time de dev está lá criando jar, colocando no FTP, nem está sendo afetado por isso. Então é isso que o plugin permite. Então, assim, é um trade-off, mas eu acho que tem mais benefícios do que malefícios nesse caso. Entendi. E aí, chegando ao momento que eu tava mais esperando aqui, eu construí toda essa conversa só para chegar nesse momento agora, de que o Nomad pode rodar IS no Windows. Exato. A turma do Windows veio polvorosa agora. Um abraço pro Inclusive, Giovanni. quem criou esse plugin do ES foi justamente a Roblox, né, que é uma empresa de jogos enorme, que, Ah, sério? sim, o pessoal da Roblox que criou, porque eles rodam Windows, né, geralmente parte de games e tal, ainda tem Uhum. bastante Windows, e eles rodam Nomad, e eles precisavam rodar iOS, criaram um plugin e continuaram trabalhando do jeito que eles sempre trabalharam, mas com o orquestrador por cima. Aham. Que legal, cara. Games é sempre uma. Eu não participei ainda, gostaria. Se você tem um projeto de games com o Kubernetes, vem falar comigo. Mas quase participamos de um, é, mas só que não deu muito certo, assim. Que parece que games também é meio volátil, assim, né? Tipo, Uhum. vai dar super certo Pokémon Go. Todo o planeta joga. Semana que vem, ninguém mais joga. Nada. É isso. É. Então, mas os caras iam tinha um projeto para ligar na Tencent Cloud, que eu conheci no momento que a gente falou desse projeto, mas que tipo, tá rodando na China. Então, tipo, uma escola de crianças aqui vai jogar o seu negócio, já zilhão de pessoas que acessando. Então, tipo, já Exato. tem que escalar pra caramba. E, e games parece que tem essa escala, né? É difícil você ver um game que, tipo, esse game tá no hype, porque o hype, né, o próprio hype tem essa característica, né? Tipo, ele tem Uhum. aquele pico e depois, beleza. Ainda tem, tipo, uma ou duas pessoas que jogam Tibia, mas acabou. Então, é da hora, porque esse Roblox eu ouvi falar, assim, abriu em alguma aba aqui, né? Mas voltando talvez, deixando games aí, eu vou chamar voltando à área profissional, desculpa se você trabalha com games, para mim parece brincadeira, mas tem um planeta, né, que não é de containers ainda, Uhum. né, e que talvez não vai ser, né, que o cara tá rodando, tipo, C Sharp ou ASP antigo, né, Sim. e, cara, reestruturar tudo isso só para colocar ali, que às vezes não faz sentido para a pessoa, né? Talvez, Uhum. talvez essa é a grande resposta, né? Tipo, cara, o que faz sentido? Né? Tipo, vou containerizar só por containerizar? Então. Essa é a tal da bolha tech, né? A gente tem uma ideia do que está acontecendo, mas no mundo, quando a gente olha, assim, acho que uma das perguntas, assim, dos pontos mais importantes dessa discussão Nomad contra Kubernetes é qual que é o mercado, né? Qual que é o market share de cada uma. Mas aí se você for pensar qual que é o mercado, qual que é o tamanho do mercado, é praticamente tudo, porque assim, hoje em dia não existe mais aquela empresa de TI. Toda empresa hoje é empresa de TI. Uhum, CP, né, Magazine Luiza e Amazon. São empresas de TI que também têm um business de vender online. Né? Você pega a Netflix, é uma empresa de TI que ganha dinheiro fazendo streaming. uhum, Então, assim, cada vez mais, quanto mais experiência digital as empresas têm, mais infraestrutura vão precisar. Então, qual que é o mercado de containers? Qual que é o mercado de orquestradores? É literalmente o mercado. Né? Não, uhum, não, não é aquela situação onde
aquele jogo de soma zero, né, que vai ter uma vencedora. O mercado é tão grande que é impossível você ter uma solução, uma ferramenta que vai satisfazer todo mundo, Que abraça né? tudo, é verdade. Exato. Então, nesses mercados desse tamanho, geralmente você tem, no mínimo, um duopólio, né? Você tem a Coca-Cola, a Pepsi, o McDonald's, Burger King, Intel, AMD, Uhum. porque existem casos infinitos e não vai existir uma ferramenta que seja a bala de prata que vai satisfazer todo mundo, né? Então, assim, Kubernetes é, com certeza, o orquestrador mais utilizado, mas mesmo assim, se você olha o mercado inteiro, ainda é um pontinho ali, né? Ainda tem Uhum. bastante Com espaço para certeza. crescer, fora da bolha tech. Essa que é a questão, né? Isso aí. Ó, para você que é de M&A e tá escutando o Cubicast, imagina o quanto que ainda pode crescer, entendeu? Cara, ainda tem um Exato. mundo de aplicações por aí, né? Mas, sem querer manter essa guerra, Kubernetes é a Coca, tá? O Nomad pode ser a Pepsi. Exato. Já, tipo, sendo o tamanho da Pepsi, o que que é Pepsi? É uma multibilionária? Por mim, E que talvez seja, não, porque a Coca também faz isso, mas que a Pepsi, tipo, é uma chips, é da Pepsi, é um monte de coisa diferente. Então, exato. é uma chips, é o IS, né, da Pepsi. Então. E aí, esse é um ponto interessante, porque assim, acho que um dos fatores que meio que. Porque a situação do Nomad, assim, em questão de popularidade e tal, tá bem baixa. Inclusive comprando com outros produtos da HashiCorp. Mas acho que justamente por ser da HashiCorp a gente tem essa vantagem, porque a gente tem um portfólio de produtos, né? Então, Uhum, se o Terraform vai bem, isso é bom para o Nomad, porque é a mesma empresa que consegue manter o desenvolvimento do Nomad, porque o Terraform uhum, está indo bem. Se o Vault vai bem, isso é bom para o Nomad. uhum, Então, acho que, né, sempre teve uma, né, eu tive um Mesos, tinha outras ferramentas por trás que tentaram, né, destronar o Kubernetes, mas acabaram sumindo justamente porque não tinha esse suporte por trás, né? uhum. Então, assim, com esse portfólio, se o Vault cresce, o Nomad também consegue crescer, porque é meio que a mesma empresa por trás. Da hora. E que é inquestionável a- não é caráter a palavra que eu estou procurando aí, mas porque não é disso, mas a- também não é tradição, mas tipo, cara, a HashiCorp só faz ferramenta foda. Tipo, não tem uma coisa que tipo, funciona meia boca aqui, puta, de vez em quando não rola, né? Tipo, Uhum. não tem. A HashiCorp é impecável, né, quanto às suas soluções. Mas aí me vem uma pergunta, porque por detrás do Kubernetes, né, você tem uma população, assim, né? Nem vou falar Uhum. a Exato. CNCF, porque na verdade, tipo, quem está mesmo por detrás são os contribuidores de verdade Uhum. ali no repositório, né? Mas por detrás do Noma e também as empresas, né? Tipo, própria AWS, Red Hat, né? A Red Hat que, tipo, contribui, porque também tem o OpenShift e tudo mais. Certo. Seu fork. Um abraço pros... Já amei mais uns haters. Mas tem essas empresas todas, né? Mas por detrás do Nomad, além da HashiCorp, né, vocês têm, tipo, mais ou menos dessa mesma forma ou não? Ou, tipo, a HashiCorp mesmo é, tipo, a gente que põe código lá, só? Então, é uma questão bem interessante, porque, assim, não, a gente não tem o ecossistema do Kubernetes, né? O tamanho do ecossistema que o Kubernetes conseguiu criar se você olha historicamente, é impressionante, assim, né? Cresceu, né? Foi do lançamento até 1.000 ferramentas integrando em alguns anos, né? Então, e isso é justamente voltando, né, no começo, né? Com essa ideia de criar uma plataforma. Então, pelo fato do Kubernetes ser uma plataforma, é muito mais fácil você expandir e é muito mais flexível para você criar outras soluções baseadas na mesma plataforma. Então, Kubernetes, não sei se foi assim, mas acabou sendo que essa ideia acabou gerando um ecossistema bem forte. Né? Uhum, Na questão do Nome, a gente não tem tanto, justamente por ser, né, focado ali no orquestrador. Então, a gente tem nossa API, tal, que dá para integrar, mas não é tão flexível a ponto de você
né, hoje em dia no Kubernetes você faz o que quiser, você cria um CRD lá, tum, pronto. Exato. Não, tipo, tava tudo indo tranquilo aqui. Cada um tem o seu nominho, beleza. Agora você tem o asterisco. É isso, pronto. Faz Cria o o que que você você quiser. quiser. Então. E aí é que você cria um ecossistema, né? Porque você tem esse playground ali, você tem aquele sandbox que as pessoas criam o que quiser. Algumas ideias são boas, algumas ideias nem tanto, mas são ideias, né? Questionáveis. É. Mas é uma ideia. No Nomad a gente não tem tanto isso, justamente porque o foco não é ser essa ferramenta que faça tudo e tal. Então a gente tem alguns projetos da comunidade, então nessa parte dos plugins que eu falei que a Roblox criou um, mas outras empresas também já criaram baseados na necessidade deles. A gente tem projetos meio que pessoais a certo ponto, mas pessoas que usam Nomad, que criaram ferramentas para ajudar, mas não tem nada assim de uma CNCF, uma paleta de projetos que integram com o Nomad ainda. Vamos tentar mudar isso, mas Mas o core ali, né, o Nomad mesmo, ele é desenvolvido só pela HashiCorp. isso. Aham. E Assim, aí, é tipo, open source, né? Então, qualquer aham, pessoa pode, né, fazer um PR lá, passar código, aham. mas ainda não existe Ainda é a uma... HashiCorp que vai. ainda não existe uma CNCF, não existe um grupo Uhum. de pessoas que define. Ainda está sendo... tipo, o roadmap, as coisas, essas decisões ainda são na HashiCorp. Que legal, que legal. Que eu também acho uma boa, assim, né? Tipo, pelo menos tem um drive decidido, assim, né? Tipo, cara, é por aqui que a gente tá indo e tudo. Se você quiser desviar muito, talvez você vai ter que forcar e fazer o OpenShift. Brincadeira, nada a ver. Escapou. Tá bom, que da hora. Bom, cara, que papo da hora. Vamos para nossa recomendações da semana, então, tá? Eu gostaria de te dar a oportunidade de começar aí sua recomendação, uma recomendação direto de Toronto. Olha só que beleza, pessoal. Vamos ver o que temos aqui. Então, recomendação, uma série que eu não sei se ficou popular no Brasil, mas que é sobre futebol, então o pessoal da curtir, que é o Ted Lasso, que está na Apple, se não me engano. Tá. É uma série que é um técnico de futebol americano foi contratado para um time de futebol inglês. Então ele vai na Premier League treinar o time de futebol, mas ele treinar o futebol americano, então ele tem que se adaptar e tal. Então, assim, apesar de ser de Bate nesse esporte, cara! Derruba aquele! então Não aí tem deixa passar! várias situações dessas, mas que também tem uma história bem interessante e bem feel good, assim, no final das contas, que Da hora. nesse momento a gente está precisando, né? Boa, tá bom. Poxa, eu devia ter dado a minha recomendação primeiro, então, porque o meu é meio sombrio aqui. Tem um filme que se chama ah, Prisoners, tipo, Prisioneiros, mas eu sei lá como ficou o nome em português, porque eu já vi, tipo, Raptadas, mas também já vi outros nomes, assim. Tipo, Brasil, não existem regras, é isso. Então, tipo, Prisoneers com o Hugh Jackman, tá? É assim, procura o Hugh Jackman, nosso eterno Wolverine. O filme é muito bom, ele é tipo é meio um suspense policial assim, né? E de um pai que a filha foi raptada, né? Não vou além do que tá na descrição aqui, tá? Mas é um filme muito bom assim, cara. Aquele suspense angustiante, sabe? Que você não, cara, não vai dar para parar. Eu vou no banheiro depois. Preciso saber o final disso. É um ótimo filme, é um ótimo filme, tá? Se você assistir até o final, depois me fala o que você achou. Eu quero saber o que vocês acharam do final. É isso. Esse é o meu ponto. Assiste até o final e me diz se você achou do final. Bom, agora tem que Tá? assistir, então. Isso. Tá bom? Cara, muito obrigado por esse papo, tá? Pessoal, eu vou deixar também o Twitter do Luiz. Vamos todo mundo, tipo,
tipo, fludar, assim. Ei, segue o Luiz, eu vim aqui por causa do Cubicast. Nada a ver. Vou imitar o Jefferson. Eu vim aqui por causa do Cubicast. Eu vim aqui por causa do Linux Tips. Manda lá. Manda lá. Dúvidas, É, questões. isso, boa, boa. E se você subir um Nômade, né, para testar, que inclusive você falou sobre isso, né, numa live com o Jefferson, tipo, subindo um Nômade aqui, rapidão e tudo, que Uhum. é o substituto, né? O Jefferson adora. O substituto do Kubernetes. Causar a intriga. Exato, exato. Mas, pô, que da hora. Cara, muito obrigado pelo seu tempo aí, né? É, e vamos ver se a gente faz uma próxima já tô ansioso. Vamos Mas muito lá. obrigado. Queria te agradecer mesmo pelo tempo. Eu que agradeço o convite se tiver outra é só chamar. Com certeza. Pessoal, muito obrigado por você que escutou até aqui. Até a próxima.